E hoje a gente vai falar de lesões dos tendões da mão, a convite aí da Liga de Cirurgia e Traumatologia, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Coloquei até a logo aí para ficar bem bonito. Vamos começar sobre como as lesões de tendões são causadas, né? A gente recebe isso todos os dias, todas as semanas nos plantões, lesões de tendões, tanto os flexores, que estão na face volar e palmar, que servem para fletir os dedos, quanto os tendões extensores, que servem para fazer a extensão dos dedos. E a maioria acontece em ambiente de trabalho, né, ou facas na cozinha, ou máquinas, né, o mais comum são as máquinas cortantes. Também é muito comum em criança, né, às vezes com aquele próprio fio de soltar pipa e papagaio. Antigamente era mais comum que utilizava, né, o cerol para afiar esses fios, né, e aí chegava muita criança com o dedinho cortado. Uma causa muito comum também, que eu não coloquei imagem, mas a gente recebe, é vidro, né? As pessoas se cortam muito comumente com vidro, às vezes lavando um copo, o copo trinca na beirada, na borda da pia, e às vezes causa esses cortes nas mãos. E vidro de janela também. Às vezes a janela se quebra, né, sem nenhuma causa, ou a pessoa às vezes dá um soco no vidro. Isso é muito comum. Pelo menos uns 2 por mês eu atendo com história de soco no vidro. E aí a pessoa dá o soco no vidro e ela não se machuca no momento do soco. Não acontece nada com essa parte da mão, mas na hora de puxar a mão de volta do soco, o fragmento, os cacos de vidro que sobraram ali na parte de baixo é que fazem esse corte, principalmente na face aqui volar do antebraço. Então eu recebo pelo menos uns 2 por mês com corte profundo aqui no antebraço. E o risco é que, além das lesões de tendões, aqui a gente já tem musculatura, a gente também tem o nervo mediano. Então, são várias lesões associadas, com um prognóstico reservado. Sempre que a gente for examinar uma lesão de tendão, quando a gente recebe no plantão, a gente tem que lembrar que ela pode estar associada com outras lesões, não só uma lesão de tendão isolada. As fraturas, por exemplo, eu coloquei uma imagem aí de uma fratura de falange proximal do quarto dedo. Essa fratura a gente chama de fratura oblíqua ou em espiral. Essa fratura ela pode ter acontecido pelo trauma direto, né, pelo impacto, ou pelo próprio objeto cortante, como uma maquita ou uma serra mesmo. Tá? Então, sempre investigar, pedir radiografia, mesmo se o paciente mesmo que ele esteja mexendo, mesmo que ele não tenha sinal de fratura, a gente tem que pedir a radiografia. Pode ter alguma fratura oculta, pode ter uma fratura incompleta, né? E ele pode estar movimentando mesmo com a fratura. Então, sempre pedir a radiografia, até mesmo para documentar o caso, tá? A segunda lesão que pode estar associada é a lesão neurológica, né? Os nervos que estão no membro superior. No antebraço, a gente tem o nervo mediano, ulnar e radial. Na palma da mão, o nervo mediano vai se dividir nos nervos digitais. Então, cada dedo tem 2 nervos digitais, um de cada lado. Quando a gente tem cortes nos dedos, com lesões de tendão, a chance da gente ter lesão associada de nervo digital é muito grande. Então, sempre investigar a sensibilidade, se o paciente perdeu a sensibilidade ou não, se tem o Tinel positivo, que é o teste para ver se está dando choquinho no coto de lesão do nervo, tá bom? Sempre investigar. E aí, na primeira imagem, está ilustrando justamente um reparo de lesão de nervo digital. Ele é bem fininho, mas em alguns casos, quando o hospital não tem suporte com microscópio, a gente até consegue fazer a olho nu, tá? Imagem, que é o terceiro tipo de lesão que a gente pode ter associado à lesão de tendões, tá? A lesão vascular é um pouquinho mais grave, mas felizmente a gente tem 2 artérias no antebraço, né? A artéria radial e a artéria ulnar, e nos dedos a gente tem 2 artérias também, uma do lado radial e outra do lado ulnar do dedo. Então, a gente chama de nervo digital radial, artéria digital radial, e nervo digital ulnar e artéria digital ulnar, tá? Então, a gente tem que avaliar também se teve lesão vascular ou não. Em alguns casos, a gente não precisa reparar, porque pode estar com o suprimento sanguíneo suprido pela outra artéria, tá bom? Mas sempre investigar também. Agora eu vou falar separadamente dos tendões flexores, primeiro, e depois dos tendões extensores, porque são 2 mundos totalmente diferentes. Então, precisamos falar separadamente, não tem como misturar mesmo.
Os tendões flexores, então, como eu disse, eles estão na face volar, na face ventral da mão e do antebraço e servem para fletir e flexionar, dobrar os dedos, tá? Aqui eu mostrei o caminho, o trajeto desses tendões, então eles vêm do antebraço, passam aqui ó, na região do túnel do carpo, né, junto com o nervo mediano, e vão prosseguir para os dedos. A gente tem 2 tendões flexores em cada dedo, né? Isso eu acho que vocês lembram da anatomia. Existe o flexor superficial e o profundo. Esse superficial e profundo é a posição deles no antebraço e na mão, porque quando ele chega nessa região, que é a região entre a metacarpofalangiana e a interfalangiana proximal, eles trocam a posição pelo quiasma de Camper. Então, o profundo passa no meio do superficial, que ele cria um quiasma, ele cria um espaço, então o profundo passa dentro dele e o profundo passa a ser superficial ao superficial originalmente. Então, aqui eles trocam de posição. Então, quando a gente vê aqui, a gente está vendo os superficiais, que se abrem e o profundo vai passar por dentro. O superficial, ele se divide nessas 2 bandeletas que eu falei, e ele vai se inserir aqui, ó, na falange média. Por isso que ele faz a flexão das interfalangianas. Esse aqui é o superficial. E o profundo, ele vai até a ponta do dedo. Então, ele vai até lá na falange distal. Ele se insere aqui na falange distal, na pontinha dos dedos. Então, ele serve para fletir a interfalangiana distal, que é bem a pontinha mesmo dos dedos. Se vocês estiverem me acompanhando aqui no vídeo da câmera do computador, eu estou demonstrando aqui os movimentos, tá? Então, esses são os flexores superficiais e profundos. E para eles conseguirem fazer esse movimento de flexão, eles precisam passar dentro dos túneis, das polias, para eles conseguirem fazer todo esse movimento. E aqui, na imagem da direita, vocês conseguem ver essas polias, que são essas partes esbranquiçadas, né? Existem polias A1, A2, A3, A4 e A5, e C1, C2, C3, C4. Alguns livros variam um pouco essa anatomia, mas é basicamente isso. Lembrando que a A1 é a primeira, que ela está aqui, ó, é a maior, ela está localizada na metacarpofalangiana, e é nessa região que a gente tem o dedo em gatilho, que é quando a gente tem uma inflamação dos tendões flexores e o dedo começa a doer e a travar. Vocês já devem ter visto, né? Geralmente é mulher, 40 anos, com o dedo engatilhando para abrir, né? Travando. Esse é o dedo em gatilho. Ele acontece por uma inflamação do tendão nessa região aqui, ó, dessas polias, das primeiras polias, que são as polias A1, tá bom? As polias mais importantes para a flexão dos dedos, para manter esse movimento, são as polias A2 e A4. As polias A2 e A4 são essas aqui, ó. A2 ao nível da falange proximal e A4 ao nível da falange média. A2 e A4, a gente até brinca para decorar que são polias com números pares. E elas estão na diáfise das falanges. É só um jeito para decorar. São as 2 mais importantes para a excursão do tendão. Elas são pares, A2 e A4, e elas são diafisárias, porque elas estão na altura da diáfise das falanges, na proximal e da média, tá bom? O que acontece? Quando a gente lesa essas polias, né, quando junto com a lesão do tendão a gente tem lesão de polias, se for uma dessas 2, que são as mais importantes, a gente pode ter um arco de corda. Então, o tendão ele não segue todo o caminho junto ao osso, ele se afasta do osso, faz um arco mesmo, igual aquela corda de arco e flecha, e aí ele não tem a força adequada para fazer flexão. Por isso que na cirurgia a gente tem que reparar essas polias também. Por isso que é importante, por isso que eu estou falando aqui para vocês. Só mostrando mais uma vez aqui o quiasma de Camper, e o tendão flexor profundo passando dentro do superficial para se tornar superficial e inserir lá na pontinha, na falange distal, para fazer a flexão da interfalangiana distal, tá? Então, o profundo faz a flexão da interfalangiana distal e o superficial faz a flexão da interfalangiana proximal. E no desenho de baixo, mostrando as vínculas, que são esses tecidos conjuntivos que servem tanto para fixar o tendão e para levar vascularização e levar sangue para esse tendão, tá? Agora, as zonas de Verdun.
Sempre que a gente vai estudar lesão de tendão flexor e extensor, a gente tem que saber as zonas de Verdun. Existem zonas para os flexores e para os extensores, elas são diferentes, não tem como comparar. Então, tem que olhar a imagem e saber que são diferentes, tá? Decorar uma e decorar outra. As dos flexores são só 5, enquanto a dos extensores são 9. Aqui nessas 5 zonas, a importância de saber delas é porque o tratamento é diferente em cada zona. Então, cada lesão aqui, ela tem um prognóstico diferente, um tratamento diferente, tá? Um resultado diferente, uma lesão associada diferente, porque em cada lugar a gente tem anatomia diferente, estruturas diferentes ao lado do tendão, tá? Então, saber que essa é a importância do tratamento e do prognóstico. Vou falar um pouquinho agora de cada uma, da 1, da 2, da 3, da 4 e da 5. A 1, como vocês podem ver, ela está englobando só a interfalangiana distal. Então, é uma lesão que só vai acometer o tendão flexor profundo, que é o único que vai até lá na ponta, na falange distal. Então, a gente vai falar da zona 1, então a gente vai falar só do flexor profundo, que é só ele que chega até lá, tá? Quando a gente fala da zona 2, é a zona que tem aquele quiasma de Camper, que é onde os tendões trocam de posição, onde os nervos e as artérias passam ali do lado dos tendões. Então, é a zona de pior prognóstico. É a zona onde a gente tem a maior quantidade de lesões, de estruturas, de incidência e de prognóstico ruim, infelizmente. Por quê? A aderência é muito alta. Quando a gente vai ter a cicatrização dos tendões, essa questão dele passar um dentro do outro, para a gente conseguir depois cicatrizar isso com um deslizamento adequado, sem aderências, é muito difícil. Então, a gente tem que sempre levar isso em consideração, fazer uma cirurgia muito mais delicada, muito mais dedicada e já avisar o paciente do risco e prognóstico também. E também lembrar de lesão neurológica nessa região, porque o nervinho está perto do nervo, do tendão nessa região, tá? Alguns livros chamam essa zona 2 de zona de ninguém ou terra de ninguém, porque é uma zona complicadíssima, tá? A zona 3 é na palma da mão, no meio da palma da mão. Ali a gente também pode ter lesão vascular, neurológica, lesão de todos os tendões. Tem até um exemplo de imagem de vídeo aí para frente que eu vou mostrar. A zona 4 é o túnel do carpo. Lesões aí são menos comuns, porque aí o túnel ele é mais profundo, tem mais estruturas aqui, o ligamento, o transverso do carpo, então tem mais estruturas aqui para proteger. Então o risco de lesão nessa zona 4 é um pouco menor, tá? Eu, inclusive, não tenho nenhuma imagem, vocês vão ver que não tem imagem na hora que eu falo desse slide da zona 4, porque é muito raro. Aí depois já vem para o antebraço. Então, do punho, que é do túnel do carpo, para o antebraço, é só uma zona, zona 5. Diferente da zona dos extensores, que vocês vão ver lá na frente, que subdivide, tá? Então, zona 5, do punho para baixo, e aí a gente vai ter lesão, pode ter lesão de tendão, pode ter lesão muscular, quando já vai aproximando da massa muscular, tá? Então, essas são as zonas de Verdun. Numa avaliação clínica, quando a gente recebe o paciente no pronto atendimento, a gente tem ações que o paciente pode ter de sinais que a gente tem que observar. A primeira coisa vai ser a laceração de pele, né? Se o paciente tiver tido uma lesão cortante, ele vai ter uma laceração, ele vai ter uma lesão cortocontusa, que a gente tem que examinar para ver se teve lesão de nervo e as outras associadas. O paciente também pode ter uma lesão fechada de tendão. A gente, às vezes, pega alguns pacientes que tiveram, às vezes, algum trauma. Por exemplo, paciente de judô segurando, né, o colete, né, como é que chama? Eu esqueci. Mas o atleta de judô segurando, às vezes, ele faz tanta força que ele tem uma ruptura do tendão flexor e é fechada. Ela é sem a lesão cortante, ela não é aberta. Mas no exame clínico você vai diagnosticar que ela é uma lesão de tendão flexor, foi fechada, e você vai diagnosticar o nível da lesão. E às vezes a gente precisa até de uma ressonância nesses casos, para ver até onde que foi a contratura desse tendão. Porque quando o tendão ele é rompido, a tendência dele é contrair, porque os tendões são como se fossem elásticos. Então a gente corta o tendão aqui, ele pode retrair e contrair. Então a gente pode ter dificuldade de encontrar ele. Tem casos que o paciente tem um corte na zona 2, que é aqui na zona de ninguém, e a gente precisa fazer o acesso e a incisão até
aqui no túnel do carpo ou até o antebraço para a gente encontrar o coto do tendão, para a gente puxar ele de volta para fazer a tenorrafia, que é costurar o tendão. Então, infelizmente, às vezes a gente tem que abrir a palma da mão toda para ir atrás desse tendão, porque eles retraem, porque eles funcionam como elásticos mesmo, tá? Então, primeiro sinal clínico, laceração de pele. Segundo sinal, postura normal. Olha para você ver, esse paciente da foto está com a mão relaxada, e se vocês observarem, a nossa posição de mão relaxada é com os tendões em flexão um pouquinho mais ativos que os de extensão. Então, se você relaxa a sua mão em cima da mesa, os seus dedos estão fletidos, igual os dedos dessa mão aí na foto, exceto o quinto dedo, que é o dedo que teve a lesão, que teve o corte, que está embaixo dessa gazinha branca, e por isso que o quinto dedo está com a posição anormal. Ele não tem a cascata de flexão anatômica e fisiológica da mão. A nossa mão tem essa cascata de flexão. O quinto dedo, na posição relaxada, fica mais fletido que o quarto, que fica mais fletido que o terceiro, que fica mais fletido que o indicador. Essa é a cascata fisiológica e anatômica da mão, em repouso, tá? E esse paciente que chegou, olha como que ele tá na foto. Ele tá com o quinto dedo estendido, esticado. Ele não tá participando da cascata normal, porque ele teve a lesão, ele teve o corte do tendão. Então, não tem nenhum tendão fazendo a flexão dele, e aí ele está com essa posição anormal. Então, sempre que o paciente chegar, observar essa posição, tá? Agora, outra coisa que o paciente não vai ter é a flexão ativa, o movimento de flexão, porque está cortado. Então, aquele paciente da foto anterior que está com o dedinho estendido, ele não vai conseguir dobrar. Ele não consegue fazer o movimento ativo de flexão, porque não tem o tendão funcionante. Agora, esse vídeo mostra um outro dedo que teve lesão. Então, vocês viram? Ali é o terceiro dedo, que não tem a flexão ativa. Nesse caso, ele não tem corte visível, porque a lesão dele é antiga, lesão crônica, já cicatrizou. Mas ele teve a lesão, não foi diagnosticado, não foi operado na época, e ele chegou para mim assim já, com a lesão crônica de tendão flexor, que é um outro capítulo, porque é um outro tipo de cirurgia. É uma cirurgia de reconstrução. Não é possível mais fazer um reparo boca a boca, porque o tendão já contraiu, já retraiu. Se você abrir, você não consegue mais levar um ao outro boca a boca, porque já virou lesão crônica. Acima de 3 a 4 semanas já é lesão antiga. Então, pode ser que você não consiga fazer esse reparo direto boca a boca. E aí sim é preciso fazer uma técnica de reconstrução. A técnica de reconstrução que eu gosto, ela é feita em 2 tempos cirúrgicos. Primeiro a gente reconstrói o túnel e depois a gente reconstrói o tendão. Chama Paneva-Rolevich, mas isso aí é um capítulo à parte, tá? Então vamos continuar na nossa avaliação clínica de lesão de tendão flexor aqui. Existe uma coisa que chama tenodese. Tenodese é também uma avaliação, uma posição fisiológica da mão. Vocês podem fazer aí também, que vocês também têm isso, o normal, todo mundo. Quando a gente faz a flexão do punho relaxada, a gente tem os dedos estendidos. Eles têm essa ação oposta. E quando a gente faz a extensão, os dedos fletem, porque estica os tendões flexores, né? E o mesmo ocorre quando a gente flete. Eu estou simplesmente movimentando o meu punho. E esse é o efeito tenodese. Aí na foto, essa mão é minha, inclusive, eu tirei ontem para vocês, para colocar na aula, mostrando o efeito tenodese. Então, quando está fletido, os dedos estão esticados, quando o punho está estendido, os dedos estão fletidos. Isso é importante porque, às vezes, o seu paciente da avaliação clínica, ele é um idoso que não sabe fazer o exame clínico, não está entendendo o que você está pedindo para ele fazer. Às vezes é uma criança, ou às vezes é um paciente que está desacordado. Como avaliar uma lesão de tendão em um paciente que está desacordado? Se você não consegue pedir para ele dobrar os dedos para você avaliar, você faz o efeito tenodese. Então, mesmo o paciente dormindo, você vai fazer o efeito tenodese do punho e avaliar os dedos. Eu até trouxe um vídeo mostrando o efeito tenodese interrompido por causa de uma lesão de tendão. Olha só. Então, esse paciente tem lesão do quarto dedo, do flexor do quarto dedo, ó.
Quando a gente estende o punho, era para estar fletindo o quarto dedo, mas ele está ficando para trás. Tá vendo? Quando flete, todos estendem normal. Então, vamos continuar na nossa avaliação clínica. Outra coisa que a gente tem que avaliar é o status neurovascular, que é esse NV que eu coloquei aí. O status neurovascular, eu já falei, né, um pouquinho, que é testar a sensibilidade, que é a avaliação neurológica, e a avaliação vascular, de perfusão. O melhor lugar para olhar perfusão é ao redor da unha. Essa imagem, ela está até mostrando em cima da unha, né? O médico, ele está apertando em cima da unha. Mas, segundo a literatura médica de cirurgia da mão, o lugar mais confiável de você olhar a vascularização de um dedo é na região periungueal, aqui a hiponíquia, tá? Que é a região ao redor da unha. E agora, avaliação diferencial, se foi lesão só do flexor superficial ou se foi lesão do flexor superficial e profundo ou só do profundo. Então, como que a gente avalia isso? Vocês podem até fazer aí na mão de vocês, ó. O flexor superficial, a gente tem que testar a flexão da interfalangiana proximal, porque ele só vai até ali na falange média. Então, você segura todos os outros dedos, igual nessa imagem da esquerda, e dobra o dedo. Flete o dedo. E aí você está testando o flexor superficial. Vai fletir a interfalangiana proximal. E agora, para testar o flexor profundo, é a imagem do lado direito. Você segura os dedos e segura também o dedo que você quer testar, travando, travando a interfalangiana proximal aqui, para você movimentar, ó, só a pontinha, que é só a interfalangiana distal, que é responsabilidade do flexor profundo, tá? Então, é importante saber testar os dois, porque às vezes a lesão é só de um deles. E aqui, uma outra imagem com os mesmos testes, mas com a posição da mão um pouquinho diferente, para vocês verem que dá para fazer de várias formas, tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham feito aí, para ver como é que funciona, né? E às vezes o quadro clínico pode se apresentar mais grave, com um corte maior, perda de cobertura cutânea. Na imagem da esquerda, a gente tem uma lesão do flexor do polegar. Olha como que está essa posição do polegar em extensão. E a gente pedindo o paciente para fletir, ele não conseguia fletir. Lesão de flexor profundo, longo do polegar. Ah, eu esqueci de falar, isso é importante. O polegar, ele não tem os dois tendões que eu tenho falado aqui de superficial e profundo. O polegar é diferente, ele tem um longo e o curto, tá? E não tem aquele quiasma onde passa por dentro. O polegar é uma exceção. A maioria da anatomia do polegar é um pouco diferente da dos outros dedos, tá? O polegar, ele não tem, então, o superficial e profundo. Ele tem o curto e o longo. E só o longo que vai passar lá no túnel do carpo, junto com os outros flexores, tá bom? O curto, ele fica ali na mão mesmo. Nesse gordinho da mão aqui, ó, que é a eminência tenar, tá? Aqui estão os músculos curtos e pequenos do polegar. E na imagem da direita, uma lesão mais grave, zona 3, né? Que a gente já aprendeu que na palma da mão é zona 3. E nesse caso é uma lesão mais grave, e vou mostrar uns exemplos para vocês aqui de zona 3. Só para finalizar a admissão desse paciente, às vezes é preciso fazer exame de imagem. A radiografia, eu já falei para vocês da importância dela. Essa imagem da esquerda, da radiografia em perfil, mostra para a gente uma lesão de tendão flexor profundo e ele avulsionou o fragmento da falange onde ele insere. Então, além da lesão tendínea, a gente tem um problema que é a fratura associada, que é essa avulsão, tá? E importante nessas lesões, que a gente chama de lesão de Led-Packer, é saber se com a avulsão o tendão continua grudado no fragmentinho de osso ou se ele se soltou do fragmento de osso. Porque aí são coisas diferentes e tratamentos diferentes. A cirurgia fica mais complexa ainda se ele tiver avulsionado desse fragmento, tá? Outra opção, além de ressonância e radiografia, é o ultrassom também que a gente pode utilizar. Aqui uma lesão mais grave e vou começar a falar dos tratamentos agora de cada zona, tá? Quando a lesão é parcial, o cortezinho do tendão a gente abre e ela é menor que 50%, às vezes dá pra gente tratar sem fazer a sutura.
Eu, particularmente, se estou no bloco cirúrgico, se o paciente está anestesiado, se ele está ali aberto na minha frente e ele tem uma lesão, mesmo que ela seja parcial e pequena, eu dou uns pontinhos para o tendão correr e deslizar melhor e a cicatrização ser maior, diminuir a aderência, tá? Mas pelo livro, até 50% de lesão não precisa fazer a cirurgia. Agora eu vou falar de cada zona, igual eu tinha citado anteriormente. Vamos começar da zona 1 e vamos descendo, tá? Então, zona 1, lembrando, né? É só a parte da interfalangiana distal, então é só o flexor profundo. E pode ser com aquele fragmentinho que eu mostrei na falange, na radiografia, ou não. O que é importante a gente saber aqui é que, às vezes, o coto que a gente tem, o restinho de tendão que sobrou aqui, ele pode ser pequeno, menor que 1 centímetro, ou ele pode ser 1 centímetro ou mais. Se esse cotinho for menor que 1 centímetro, ele não tem tendão suficiente para eu costurar um no outro, para eu conseguir dar o ponto de um tendão no outro. E aí eu preciso fazer uma técnica que a gente chama de pull-out, que é um avanço tendíneo ou uma reinserção no osso. A gente pode fazer isso com essa imagem de baixo da direita, que mostra uma reinserção do tendão dentro do osso utilizando um botão em cima da unha. Para que serve esse botão? Para a gente dar o nó por cima e o nó não entrar para dentro da unha e ele ficar lá. Para segurar o tendão, para ele colar dentro do osso. Então é uma reinserção, porque o coto não era grande o suficiente para suturar. Se ele tiver 1 centímetro ou mais, a gente pode fazer a tenorrafia, que é costurar um tendão no outro, tá bom? E essa imagem da esquerda aí mostra o exame clínico como que estaria nessa lesão, né? Ele não consegue fletir a interfalangiana distal, então ele flete todos os dedos, mas fica aquela pontinha lá do 4º dedo, nesse caso, sem fletir, tá? A lesão de Led-Packer, que eu comentei com vocês, do fragmento ósseo e da retração desse tendão. Sempre importante avaliar até que ponto foi a retração desse tendão. Existe até essa classificação. Se a retração vai até a palma da mão, é tipo 1. Se a retração vai até a interfalangiana proximal, tipo 2. Se tiver uma fratura avulsão, que o tendão avulsionou junto com o fragmentinho, que é essa imagem radiográfica da imagem A, aí é uma fratura avulsão. E o tipo 4 é o pior tipo, que é quando tem a avulsão, saiu o fragmentinho, que é a imagem A, e além disso o tendão soltou do fragmentinho, que é o pior, que é o tipo 4. Se o fragmento for um pouquinho maior, pode colocar um parafuso também, que é essa imagem da direita aí de vocês, tá? Agora na zona 2, que é aquela famosa zona de ninguém, onde tem várias estruturas, onde tem o quiasma, enfim. Essa é a imagem de uma sutura perfeita do livro, né? Que foi feito a tenorrafia do flexor profundo, que é esse que está no centro, passando dentro do quiasma, e do flexor superficial, no quiasma. Então, foi feito 3 suturas diferentes, ó. A sutura da bandeleta lateral aqui do tendão flexor superficial, a sutura da bandeleta medial do flexor superficial e a sutura do tendão flexor profundo que está passando aqui no meio dele, tá? E aqui, ó, mostrando a abertura da polia, rebateu a polia para fazer essa sutura, tá? Esses tendões, que a gente chama de tendões em cano, né, ou em tubo, que são os flexores, que eles são mais gordinhos, assim, a gente faz 2 tipos de sutura, que é a core suture, que é a sutura central do tendão. Geralmente o nó fica para dentro, entre os cotos, e tem a sutura epitendínea, que é ao redor do tendão. A sutura epitendínea, a gente pode fazer ela em chuleio e ela serve para aumentar até 30% a força dessa sutura. Então, geralmente, em tendões cônicos, em tendões tubulares, a gente faz esses 2 tipos de sutura, tanto a core suture, que é a central, quanto a epitendínea, que é essa periférica, tá? Em tendões extensores, que são mais em fita, eles são mais achatados, às vezes a gente não consegue fazer as 2, tá? Porque eles não têm um tubo, assim, eles não são circulares, eles são mais em fita, tá? Aqui mostrando os 2 tipos. A core suture, que é a central, tem algumas opções de pontos que a gente pode fazer, que é o Kessler modificado, é o Bunnell, Cruciato, Strickland.
Eu gosto de fazer o primeiro aqui da esquerda de vocês, que é o Kessler modificado. Inclusive, a imagem, o vídeo que eu trouxe é esse ponto. Eu entro na boca do tendão, saio na lateral, volto pelo centro, vou para o outro coto, e o nozinho, quando eu aperto, olha só, quando eu apertar esse nó, ele fica lá dentro escondidinho. Então, ele diminui risco de aderência, risco de ficar trombando e agarrando dentro da polia, entendeu? Então, eu gosto bastante desse. Eu utilizo mais esse primeiro, que é o Kessler modificado. E aqui a epitendina, que é essa sutura periférica, que existem dois tipos também, que esse primeiro simples, da esquerda, e esse cruzado, que é o cross epitendinous, que é o da direita, tá? Aumenta 30% a força do tendão. Um outro tipo de tendão, já que a gente está falando de sutura, só para vocês conhecerem, chama Pulvertaft. Ele serve para quando a gente quer amarrar dois tendões, e geralmente os tendões são de lumen e tamanhos diferentes. Lumen não, né? Não tem o lumen, mas de espessura diferente. E geralmente para a gente fazer transferências tendíneas para tratamento de outros tipos de lesões, tá? A gente pega o tendão maior, faz alguns orifícios nele e passa o tendãozinho mais fino por dentro. A gente vai entrelaçando, chama Pulvertaft. Zona 3, que pode ter perda de tendão, né? Pode causar lumbrical plus, é essa zona aí, ó, na palma da mão mesmo. Olha só, para vocês verem. A da esquerda já está suturada e da direita está com a lesão. Essa imagem não é minha, os próximos vídeos é que são meus. Então, vamos lá. Ó, esses são os cotos dos tendões que a gente vai suturar. O profundo eu já suturei, ó, e vou suturar agora o superficial, tá vendo? Mais uma vez. Agora a sutura, que é o tendão, a sutura de Kessler. E quando a gente aperta, ó, o nozinho vai ficar lá no centro, tá? E aqui o deslizamento dos tendões suturados, ó. Viu? Esse é o resultado desse paciente de tratamento. Tendões funcionantes. Isso para a gente, na cirurgia da mão, é um resultado excelente. A gente sempre busca a função da mão. Às vezes vai ficar uma cicatriz, às vezes vai ficar uma deformidade, mas o objetivo na cirurgia da mão, na ortopedia, nesses traumas graves, é buscar a função da mão, a recuperação de função do paciente. Esse é um caso gravíssimo. Ele é um paciente psiquiátrico e ele se cortou no punho. Segundo ele não estava tentando suicídio, mas ele escutou uma voz que mandava ele cortar o punho. Então, ele pegou um facão e cortou o punho. Foi um paciente, assim, foi muito difícil o tratamento, porque ele teve lesão de todas as estruturas volares dessa região do antebraço. Inclusive, as duas artérias, o nervo mediano e todos os tendões. Aqui, eu fiz esse reparo, essa sutura, esses nylons, que são esses fios, eles estão apenas nos tendões. É claro que eles não estão na artéria nem no nervo, tá? Olha para vocês verem, é um vídeo. Esse paciente ele tinha uma lesão também da artéria. A ponta da minha pinça de dente de rato, ela tá apontando para a artéria radial. Vocês vão ver ela assim, pulsando. Ela não tá saindo sangue porque a pontinha dela já tá trombosada.
mas vocês vão ver ela fazendo esse movimento de pulsar, tá? Olha só no vídeo. Agora a outra, a ulnar. E felizmente esse paciente, ele tinha alguma outra nutrição, provavelmente a artéria interóssea anterior, que fica entre o rádio e a una, passa junto à membrana interóssea ali, ela é mais profunda. Provavelmente esse paciente teve contribuição dessa artéria, porque ele chegou para mim já com horas de evolução. E ele chegou com perfusão adequada da mão. Então esse paciente teve muita sorte e ele conseguiu salvar, né? A gente conseguiu ajudar ele a salvar a mão. Esse é o resultado funcional dele. Esse paciente chegou feliz nesse dia, contando que já estava conseguindo segurar a vassoura, segurar os objetos em casa. Vocês têm que ter consciência que são lesões muito graves. Os pacientes vão se recuperar em tempos longos e, às vezes, eles não vão se recuperar 100%, infelizmente. São lesões muito graves. Essa é uma outra paciente que teve lesão na zona 5, ali no antebraço. E essa recuperou 100%. A única sequela dela é a cicatriz, graças a Deus. Mas não são todos que se recuperam assim. Pós-operatório dessa cirurgia dos flexores, a gente coloca uma imobilização dorsal, porque se o paciente esticar nas primeiras 3 semanas, ele pode arrebentar os pontos. Então, a gente tem que ter uma proteção dorsal, tá? Essa tala dorsal, a gente geralmente coloca intrínseco plus, né, que é o oposto do intrínseco do minus. A gente coloca intrínseco plus para fletir metacarfalangiana, tá? Isso é para evitar contraturas em extensão. Então, a gente põe a tala nessa posição e orienta o paciente usar a outra mão para mexer os dedos, para manter movimento, para não endurecer as articulações, tá? Ele usa essa tala 3 semanas, depois das 3 semanas ele já começa a fisioterapia ou terapia ocupacional para reabilitar, para recuperar. Vamos lá. Os tendões extensores estão no dorso da mão e do antebraço, né? Eles servem para esticar, estender os dedos. E eles têm uma anatomia mais simples no antebraço e na mão, mas eles têm uma anatomia bem complexa na região dos dedos, no dorso dos dedos. A gente tem 6 compartimentos, ou seja, 6 subdivisões desses tendões extensores na mão, tá? São 6 túneis ao nível do punho, e esses túneis são determinados por tecido conjuntivo fibroso, que é o ligamento, o retináculo extensor, tá? Então, ó, aqui a gente tem o túnel 1, 2, 3, 4, 5, 6. O túnel 1 é o extensor longo e o abdutor longo e o extensor curto do polegar. Então, são 2 tendões que fazem extensão e abdução do polegar. Esses tendões são os que inflamam na tendinite da lavadeira, que é a síndrome de Decker-Vein. Então, a gente tem a deformidade, às vezes só aumento de volume, mas a gente tem uma tendinite, uma inflamação nesse túnel, que é o primeiro, que é o abdutor longo e extensor curto do polegar, tá? O túnel 2 são os extensores do punho, que servem para estender o punho. O túnel 3 é o extensor longo do polegar, então ele sai lá do polegar, passa aqui no túnel 3 e passa pelo tubérculo de Lister, que é esse relevo ósseo que a gente tem atrás do punho, tá? Ele está no rádio, chama tubérculo de Lister. O túnel 4 tem os extensores dos dedos e o extensor próprio do indicador. O 5, extensor do quinto dedo, e o 6º, extensor ulnar do carpo, tá? Que serve para estender o punho. É importante lembrar que tanto o indicador quanto o quinto dedo, eles têm um extensor próprio para eles. Além de ter o grupo de extensores comuns, eles têm um próprio específico para ele. Por isso que a gente consegue fazer esse movimento aqui,
de rock and roll, que tá até no desenho aí da imagem também, tá? Lembrando que esses tendões no dorso da mão têm junturas, conexões entre eles, que são essas bandas aqui, ó, fibrosas. Essas conexões servem para conjugar o movimento, né? E elas são boas também porque às vezes quando a gente tem o corte desses tendões, eles não retraem, não contraem tanto igual os flexores, que eu disse que tinha que ir até lá embaixo para encontrar, né? Essas junturas, elas ajudam nisso. Além delas conjugarem os movimentos, quando a gente tem algum corte, o tendão não retrai tanto, não contrai tanto. Então, a gente consegue fazer cirurgias, às vezes, com cortes, incisões menores, tá? E agora, o dorso do dedo, que é uma anatomia mais complexa, porque chega no capuz extensor, que é na metacarpofalangiana, esses tendões, eles mudam um pouco. Aqui eles são tendões extensores únicos, né? E aqui eles têm um complexo extensor, a gente chama de mecanismo extensor, que se divide em 3. Ele tem o central e 2 bandeiretas laterais, que vão se unir lá na frente novamente. Por isso que todas as lesões de tendões extensores em cada zona são de tratamentos diferentes. Porque às vezes, desculpa, às vezes a gente está falando de um tendão único, que é o terminal. Lá na pontinha, a gente dá até para ver aqui a pontinha dele, ó. O tendão terminal vai até a interfalangiana distal, que serve para esticar a interfalangiana. Ele tem uma analogia com o flexor profundo, né, que flete. O tendão extensor terminal, ele estende, ele estica a pontinha. E ele se insere aqui, na base da falange distal. Ele é importante porque quando tem lesão dele, com ou sem fragmento ósseo, ele chama dedo em martelo. Vocês já devem ter escutado falar. Esse dedo em martelo pode ser ósseo ou ligamentar. Ósseo é quando ele arranca junto com um pedacinho de osso, um fragmento ósseo. E ligamentar é quando ele é puramente ligamentar. Não afetou o osso, que é a falange distal, mas ele se rompeu. E o paciente perde a capacidade de estender, que é esticar a ponta do dedo, tá? E aí também, quando a gente desce um pouquinho, zona 2 é no dorso da falange e zona 3 é na interfalangiana proximal. Quando a gente tem lesão aqui, chama dedo em botoeira. Então, quando a lesão é na interfalangiana distal, é dedo em martelo. Quando a lesão é na interfalangiana proximal, é lesão em botoeira, tá? São essas zonas aqui, ó, que eu já falei. Então, 1, 2 e 3, a gente já conheceu aqui. 4, dorso da falange. 5 é na região desses ossinhos, que é a cabeça dos metacarpos, que é a articulação metacarpofalangiana. 6, dorso da mão. 7, dorso do punho, que é aquela região onde tem os 6 túneis, onde tem o retináculo extensor, que é aquela estrutura fibrosa aqui, protege e segura os tendões aqui. Zona 8, antebraço, e zona 9, região mais proximal aqui, que é a região com maior quantidade de musculatura, já quase nem tem o tendão mais, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora, eu vou falar um pouco mais rápido, tá? De extensores, porque é muito mais específico. Mas se vocês quiserem interromper, podem perguntar. Então, o dedo e martelo, já falei o que é, lesão do extensor, pode ser com ou sem fragmento ósseo. Um exemplo do fragmento ósseo tá embaixo, ó. À esquerda de vocês, uma lesão de dedo e martelo com um fragmento ósseo. Nesse caso, não tem desvio da fratura. Nesse caso, dá pra gente tratar de maneira conservadora, sem cirurgia. E o tratamento é feito com essas talinhas que eu coloquei aí para vocês. Pode ser uma tala metálica ou pode ser uma tala confeccionada, uma órtese, que é a imagem de baixo aí, inferior e direita de vocês, tá? Quando a gente tem um desvio desse fragmento ósseo, ou quando a queda da lesão é maior do que 30%, o tratamento é cirúrgico. Cirúrgico com redução e fixação com fio de Kirchner, que é a imagem superior à direita aí de vocês, tá? A gente reduz, passa o fio de Kirchner e deixa 6 a 8 semanas, tá? O tratamento é longo, 2 meses, para a gente ter a cicatrização correta e adequada. Então, continuando, descendo um pouquinho. Zona 2, então, no dorso da falange média. Olha na imagem aí para vocês verem. Essa região, o tendão ele é bem fino, ele é igual uma fita, não tem como fazer aquela sutura central que a gente viu lá no outro. Então aqui a gente vai fazer uma sutura em chuleio mesmo, uma sutura para conectar os 2 cotos adequadamente, sem tensão,
e se for lesão menor que 50%, segundo o livro, não precisa de reparo, e maior que 50% precisa de tenorrafia, tá? Zona 3 agora, que é o dorso da interfalangiana proximal. É uma lesão que a gente tem que ficar bem atento, porque às vezes passa desapercebido quando ela não tem o corte. O paciente pode ter só batido, trombado, pode ter lesão de tendão, e ela vai vir a aparecer com 2 a 3 semanas. Então, a gente tem que ficar atento, pedir retorno para o paciente, acompanhar, tá? Porque às vezes não tem o corte. Então, às vezes você esquece de pensar em lesão de tendão extensor. Quando tem o corte, é mais clássico, você vai explorar, você vai avaliar se teve a lesão, né? Se tiver a lesão, tem que reparar, e o reparo tem que ser protegido por uma imobilização. Se você reparar e o paciente sair do hospital mexendo, ele vai arrebentar os pontos. Então, precisa ali da imobilização. 3 semanas, alguns autores 2 a 4 semanas, tá? Eu uso 3 semanas. Essa é a lesão de dedo em botoeira. Nesse caso, que tem corte, chama botoeira aberta ou botoeira exposta, tá? Quando é fechada, é botoeira fechada. E o tratamento é a sutura, que é a tenorrafia, e em alguns casos, como por exemplo em lesões fechadas, né, sem o corte, a gente pode tratar conservadoramente com a imobilização. Um exemplo da imobilização é essa imagem superior à direita aí de vocês, tá? Zona 4, que é o dorso da falange proximal. Parece com o tratamento do dorso da falange média. Ai, desculpa. É só costurar, suturar ou tenorrafiar, né? São os termos aí que a gente utiliza. Zona 5. Essa zona é importantíssima, então prestem atenção nesse slide. Geralmente, as lesões de tendões de zona 5 são lesões de soco, ou soco na parede, ou soco em vidro, ou o principal, soco no rosto de outras pessoas. Por que que é importante? Porque o que cortou foram os dentes. E os dentes, a mucosa, tem muita bactéria que vai contaminar essas lesões e podem evoluir gravemente. E eu já vi casos assim tristes de evolução por causa de soco na boca e com essa lesão profunda. Às vezes, o corte de fora é até pequeno. O problema é que essa lesão pode se aprofundar, pode chegar lá na cápsula articular e dar uma infecção profunda. A imagem inferior da direita de vocês mostra um paciente com essa lesão que evoluiu gravemente por causa da bactéria da boca. Essa bactéria chama Eikenella corrodens. A infecção mais comum, é claro que é Staphylococcus aureus. Toda infecção mais comum é Staphylococcus aureus. Mas essa bactéria, ela é específica dessa lesão de mordedura humana. A gente fala mordedura humana, mas não é que a pessoa mordeu a mão do outro, mas é o mesmo raciocínio de bactérias da boca, da flora da boca, contaminarem e infectarem a mão, tá? Então, a gente fala mordedura humana entre aspas. Essa bactéria, Eikenella corrodens, pode dar infecções gravíssimas. Se vocês aproximarem o olho aí da imagem central, vocês vão ver o inchaço, as bolhas, né? A infecção que deu no dorso da mão desse paciente. A imagem da direita ilustra esse soco e mostra essa lesão aí que pode ser profunda. E uma indicação que a gente tem é de deixar essa lesão aberta para drenar, para limpar, e a gente não pode fechar ela toda, senão a gente pode fechar a bactéria lá dentro e piorar o quadro, tá? Então, lembrar sempre dessa lesão de zona 5, que é a zona de metacarpo falangiano. Ainda na zona 5, existe um outro tipo de lesão, que é a lesão das bandeletas laterais, que são as bandas que seguram o tendão centralizado no dorso do dedo. Na imagem dá para ver bem, ó, a primeira imagem da esquerda mostra uma pinça embaixo dessa banda sagital. Essa bandinha na horizontal, na transversal, é a banda sagital que centraliza o tendão. Então, quando a gente tem ruptura dela, olha o que acontece, né? Na segunda imagem. O tendão, ele subluxa, ele vai para o lado, tá? Ele vai para o lado oposto à ruptura, claro, porque ela parou de segurar ele ali na posição. E essa paciente, a imagem mais da direita de vocês, mostra esse tendão subluxando para o lado, tá? Isso pode acontecer, essa subluxação, ela pode acontecer normalmente em algumas pessoas normais, tá? Isso
essa subluxação do tendão ir para um lado para o outro não quer dizer que é patológico, mas se o paciente tem uma história de trauma, ele tem dor, ele tem edema e ele tem esse quadro clínico, aí você vai suspeitar de ruptura da bandeleta sagital, tá? Zona 6, então, que é já o dorso ali da mão, né? A gente tem um melhor prognóstico, porque eu já contei para vocês que tem aquelas conexões, que são as junturas tendíneas, né? Que deixam mais ou menos o tendão ali na região. Então, quando a gente abre, ele já está praticamente boca a boca, é só suturar, tá? E descendo um pouco a zona 7. A zona 7 é aqui a zona do retináculo. Então, às vezes, a gente não consegue dar ponto no tendão ali por dentro. Então, às vezes, a gente precisa fazer, ó, as janelas, né? Fazer algumas aberturas, umas janelas no retináculo, para a gente conseguir fazer essa sutura. Descendo um pouquinho mais, agora no dorso do antebraço, né? São as lesões que estão já começando a musculatura, né? Às vezes a gente tem um prognóstico ruim, às vezes tem lesão de nervo associado, precisa de transferência, e aí já é um caso à parte. Então, conclusão sobre lesões de tendões, a gente tem que ter um diagnóstico correto, o tratamento cirúrgico é de urgência nas lesões abertas com outras lesões associadas. Existem, né, as indicações de tratamento cirúrgico de urgência, não são todas, né? Geralmente, de modo geral, lesão de tendão não é uma urgência, né? A urgência é suturar a pele. Ela pode ser programada em uma semana, tá? O tratamento não tem prejuízo com uma semana. Agora, passando disso, a gente já começa a ter mais prejuízo de retração, de aderências, tá? Em caso de exposição de articulação ou de fratura, lembrar da antibiótico profilaxia, sempre fazer uma imobilização correta, né? Não adianta você fazer uma sutura de um tendão flexor e mandar o paciente para casa movimentando, vai arrebentar a sutura. Então, você precisa de uma imobilização correta. E uma reabilitação precoce, fisioterapia, terapia ocupacional, ensinar o paciente os movimentos se ele não tiver acesso a isso. Se o paciente não reabilitar, não adianta nada também, toda a cirurgia que você fez lá de 8 horas magnífica, se o paciente não reabilitar. Ele vai endurecer a mão, ele vai dar uma síndrome distrófica na mão e o seu resultado, infelizmente, não vai ser bom. Então, insistir com o paciente, movimentar com os movimentos, né, que você permitir, de acordo com a sutura, e claro. Utilizei vários livros aí, várias imagens, vários vídeos para fazer essa aula para vocês. Esses são alguns dos hospitais que eu trabalho aqui em Minas Gerais. E espero que tenham aproveitado. Obrigada pela atenção de todos aí.